Bom dia. Bom dia. Domingo passado nós iniciamos uma nova série a respeito das orações da Bíblia. E é impressionante o quanto a Bíblia contém de orações escritas ou referências a respeito da oração. Afinal de contas, é a forma pela qual nós podemos falar com o nosso Deus, né, através das canções, mas principalmente através também da oração. Né? O nosso tempo de oração deveria ser crescente em nossa vida, porque se nós queremos ter mais comunhão com Deus, nós precisaríamos orar cada vez mais, assim como em nossos relacionamentos interpessoais, nós conversamos quando queremos criar intimidade, né? Gastamos tempo de qualidade conversando, se conhecendo. A oração também tem esse viés de transformar os nossos corações à vontade de Deus, de conhecer mais a esse Deus, de poder se derramar diante de Deus. Então a oração é algo muito precioso e eu espero que essa série instigue cada um de nós a crescer ainda mais na sua vida de oração. E eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, sim, existe Abacuque na sua Bíblia. Ele está ali depois de Naum, antes de Sofonias. Não ajudou muito, né? Abacuque, capítulo 3. Quem está procurando na Bíblia de papel está em desvantagem, né? Em quem está com o celular. E aproveitando, se você vai abrir no seu celular, né, coloca no modo avião, para não haver nenhuma interrupção. E nós vamos ler todo o capítulo 3 de Abacuque. Um texto conhecido, tem uma música muito famosa também, que é baseada no final desse capítulo aqui. Nós vamos então ler toda a oração do profeta Abacuque. Então acompanha comigo aí o capítulo 3. Certo? Diz assim então a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Eram com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras,
nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os seus instrumentos de cordas. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos, Senhor. Obrigado porque podemos ter esse tempo tão precioso aqui juntos, onde a Tua palavra será exposta. Pai, conduz esse tempo, usa, Senhor, esse tempo conforme a Tua vontade. Nos capacita, Senhor, a entendermos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dê foco, abrindo nossa mente, os nossos corações, para que a gente compreenda, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então age, Senhor, no nosso meio. Usa, Senhor, esse tempo conforme a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro. Amém. Texto um pouco diferente do que estamos acostumados, né? Nós precisamos, antes de entrarmos no texto, nos situarmos aonde que se encontra isso na história, né, de Israel, na narrativa bíblica. Abacuque é talvez um dos profetas mais conhecidos justamente por causa desta oração final aqui no seu livro. E Abacuque então aponta para o cativeiro babilônico que iria acontecer. Aqui então nós estamos antes da Babilônia levar cativo todo o povo de Israel. E Abacuque já está prevendo isso, né? Ele já está antevendo, Deus já está falando para ele, para Jeremias, para Sofonias, de que isso iria acontecer, que o juízo está vindo. Então é para isso que Abacuque está apontando aqui na história. A queda de Judá, lembra, Israel se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá. E o reino de Judá, então, cai por muitos pecados, principalmente o pecado da idolatria e, sobretudo, os pecados do rei Manassés, que foi um rei que instituiu a idolatria como sendo algo que deveria ser feito pelo povo e não evitado. Então, esse rei chamado Manassés, ele institucionaliza a idolatria ao povo de Israel, né? A impiedade aí por muitas gerações. E, apesar de ter se arrependido no final da sua vida, o estrago, né, o seu legado já havia sido deixado aí para o povo de Israel e foi reforçado ainda depois pelo rei que veio depois, o rei muito ímpio chamado Amon. Depois de Amon surge o rei chamado Josias. E esse rei Josias era um rei que amava a Deus. Um rei que fez um reavivamento no povo de Israel, trouxe de volta a adoração no templo, trouxe de volta a festa da Páscoa, renovou a sua aliança, né, do povo com Deus. Então trouxe de volta o povo para adorar o Senhor, né? Expulsou a idolatria do meio do povo de Israel. Então o rei Josias foi muito importante na história de Israel. E o governo do rei Josias, ele coincide com a queda da Assíria. A Assíria era uma potência mundial, estava caindo, e enquanto isso estava acontecendo, a Babilônia estava crescendo. Justamente a Babilônia queria depois, então, levar o povo de Israel em cativeiro. E aí, então, com essa queda da Síria e o povo de Israel voltando para Deus, havia uma esperança de que agora as coisas iriam melhorar, as coisas iriam avançar, né? E provavelmente esses dias aí eram a juventude, então, do profeta Abacuque. Ele cresce nesse meio onde havia uma expectativa de que agora vai. Agora o povo voltou para Deus, o povo expulsou a idolatria do seu meio, tinha renovado a aliança, e agora então as coisas iriam melhorar. E, né, como a gente sabe, não é o que acontece. Após a morte do rei Josias, então, Judá entra numa rápida decadência, como acontecia recorrentemente no Antigo Testamento, né? O povo se voltava para Deus, alguém trazia o povo de volta para Deus, e aí demorava um pouquinho, aquela pessoa morria, acontecia alguma coisa, o povo já desandava de novo. Isso acontece também aqui nos dias do profeta Abacuque. Então, Judá entra numa decadência novamente, voltando para a idolatria, adorar falsos deuses. E aí vários reis, né, Joacás, Joaquim, Zedequias, vão conduzindo o povo, então, para a ruína. E aí, nesse período, então, há essa transição de poder da Síria para os babilônicos. Então, os babilônicos agora são uma grande potência mundial, né? Dominaram vários povos. E Deus manda cessar
os pedidos dos profetas por arrependimento, dos profetas dizer para o povo se arrepender, porque o juízo era iminente. Jeremias, que é contemporâneo, né, de Abacuque, de Sofonias, nos relata que Deus disse para ele parar de dizer para o povo se arrepender, porque o juízo estava nas portas, estava em vias de acontecer. Ou seja, Deus parou as profecias e diz para o povo parar, diz para os profetas, olha, deu, agora o que vai vir é o juízo. Então é nesse contexto que, especialmente sobre o reinado de Joaquim, que Abacuque profetizou, foi usado por Deus ali para profetizar. E o livro de Abacuque, ele é um livro onde a gente pode ver muita angústia da parte do profeta. Ele luta em oração com Deus, perguntando por que essas coisas estão acontecendo. Afinal de contas, a gente estava indo tão bem. E agora a perspectiva é de juízo, de desgraça. Né? Ele fica questionando essa questão com Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Né? Então Abacuque se angustia muito diante dessa multiplicação da violência, da injustiça, da idolatria. Inclusive, havia sacrifício de pessoas a deuses falsos. Né? Então era uma coisa assim que estava num nível absurdo entre o povo de Israel. E Abacuque, então, e eu desafio já, o primeiro desafio da manhã, vamos dizer assim, é que você leia todo o livro de Abacuque, são 3 capítulos, e você vai entender melhor todo esse contexto. A gente não tem o tempo aqui para explorar todos os detalhes, né? Mas Abacuque é esse profeta, então, que vai cantar ou vai orar mesmo no meio da noite. Mesmo na perspectiva, na pior perspectiva possível. Ele é alguém que faz essa oração que nós vemos aqui no capítulo 3. Né? Então o livro começa num vale profundo e depois ele termina né, numa altura, né, excelsa de adoração a Deus. Né? A gente pode ver que ao ler todo o livro de Abacuque, ele sai da perplexidade com o que está acontecendo para esse canto de adoração. Né? Ele sai de uma tristeza profunda para uma alegria profunda. Ele sai de um questionamento sobre por que Deus está permitindo aquilo, ao reconhecimento de, apesar de tudo que vai acontecer, Deus é Deus. Né? Deus continua sendo Deus. Ele sai do temor e termina uma declaração de fé profunda, né, naquilo que Deus iria fazer. Mas a gente pode já, só pela leitura assim, ainda superficial desse texto, já perceber que essa mudança toda que acontece em Abacuque não foi produto de uma meditação profunda lá, alguma coisa assim que foi transcendental. Não foi fruto de uma leitura do cenário político da época que parecia que ia para um lado, que parecia que ia para o outro. Foi justamente uma volta à Escritura e um reconhecimento daquilo que Deus já tinha feito na história. Abacuque, como nós vamos ver, ele olha para trás, vê tudo que Deus já havia feito e diz, não, Deus já fez tudo isso. Eu posso descansar que Ele vai continuar cuidando do povo, vai continuar cuidando de mim, como Ele fez no passado. E isso que traz a transformação para Abacuque. Então, depois de ouvir os juízos, as ameaças e também as promessas de Deus, porque é isso tudo que acontece até chegar no capítulo 3, ele então irrompe nessa oração que nós lemos aqui, nesse cântico, um salmo praticamente que Abacuque escreve aqui. E este capítulo, então, é sobre essa oração, esse cântico de louvor e de adoração a Deus. E nós vamos ver 3 movimentos aqui de Abacuque dentro dessa oração, desse cântico aqui, em resposta a tudo que estava acontecendo. E óbvio que nós não podemos ir para o primeiro movimento sem antes termos a nossa rima. Né? E ela vai ser projetada aí e diz assim, ainda que a figueira não floresça... Tem uma música que canta isso. Já veio na cabeça, né? Ainda que a figueira não floresça, brota a esperança, com perdão do trocadilho. Abacuque foi do temor ao reconhecimento de que o Senhor é fortaleza, alegria e segurança. Certo? Então, onde a figueira não floresceu, brotou a esperança. E ele reconhece que Deus é a verdadeira segurança. E o primeiro movimento que nós temos aqui, então, é justamente a adoração, o clamor por renovação e um clamor por misericórdia. Vamos olhar com um pouquinho mais de profundidade isso. Então, adoração como resposta natural à revelação de Deus. Como eu falei nos capítulos anteriores, Deus revela a respeito do juízo, a respeito do castigo, a respeito das promessas. Então,
Abacuque tem uma revelação de Deus, e o capítulo 3 é uma resposta a essa revelação, certo? E a adoração é a primeira resposta natural que o profeta tem depois dessa revelação de Deus. Abacuque inicia reconhecendo a majestade divina. Tremo diante dos teus atos, não é? Versículo 2, perdão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Tremo diante dos teus atos. A primeira reação de Abacuque ao ver aquilo que Deus tinha falado para ele é adoração. E à luz do Pai Nosso, que o Olavo expôs na semana passada, a oração aqui de Abacuque, esse cântico, também começa com adoração a Deus, né? A oração do Pai Nosso também começa: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aqui nós temos muitos e muitos anos antes o mesmo padrão, né, de oração, reconhecendo a majestade, a adoração a Deus, quem Ele é, tremendo diante de quem Deus é. Na Bíblia, a adoração vai sempre preceder a confissão e a petição. Normalmente as orações são de reconhecimento de quem Deus é, e aí depois alguma confissão que se tem a fazer, e por último a petição. Infelizmente nas nossas orações, eu acho que a gente confunde, inverte muito isso. A gente começa pedindo e de repente a gente confessa alguma coisa e talvez lá, quando lembra, a gente adora e reconhece a grandeza de Deus e quem Ele é. Então, ressaltar os atributos de Deus nas orações molda o nosso coração, molda a nossa fé, nos ajuda a reconhecer que Ele é Deus e que eu não sou Deus, a me colocar no meu lugar. E aí depois da adoração, então, Abacuque faz duas petições, por renovação e por misericórdia. Ele fala ali no versículo 2 ainda: realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Ele pede: Deus, aquilo que estava acontecendo, faz de novo. Aquilo que o Senhor já fez lá atrás, de reavivar, de trazer o povo, de avivar o teu povo, realiza de novo isso nos nossos dias. O profeta deseja que Deus repita os feitos poderosos, como lá no Êxodo, na conquista de Canaã. Faz de novo nos nossos dias essas grandes obras que o Senhor fez no passado. Ele está clamando aqui por avivamento. E avivamento é um tema muito mal compreendido na nossa igreja brasileira. Está muito mais ligado a gritaria e barulho do que qualquer outra coisa, do que mudança profunda de vida, de arrependimento de pecado, de confissão de pecado, de reconhecimento de que precisa de santificação. O verdadeiro avivamento, ele é interior, não está ligado com aquilo que eu faço. Se eu dançar, pular, gritar, isso não está muito ligado com o avivamento bíblico, está ligado com um show, né? O avivamento bíblico é isso: Deus, faz de novo. Senhor, tu faz de novo. Porque o avivamento ele não pode ser reproduzido por seres humanos. É uma ação do Espírito. Ele faz quando e onde Ele quiser. E como Ele quiser. Não está muito ligado com emoções. Não está muito ligado com multidões ensandecidas e fazendo coisas loucas. Está muito mais ligado com mudança profunda interior. Um avivamento onde a minha vida se torna cada vez mais de Cristo. Onde eu me torno cada vez mais parecido com Ele, do que um comportamento meramente externo. O avivamento é uma obra divina, então, é impossível de ser reproduzida pelos homens. E aí, então, o profeta faz um clamor também por misericórdia. Olha que interessante. Em tua ira, ainda no versículo 2, em tua ira lembra-te da misericórdia. Aqui tem várias coisas que a gente poderia falar, mas assim, o profeta reconhece que a ira de Deus virá. Ou seja, é um fato. Ele não está dizendo: Deus, esquece a ira, não te ira. Mas na tua ira, te lembra da misericórdia. Tem misericórdia em meio à tua ira. Ele reconhece que o juízo viria, mas ele pede que seja temperado com graça. Porque o profeta conhece Deus. Ele sabe que Deus é gracioso também. Deus não vai deixar de executar o seu juízo, mas juntamente com o seu juízo, Ele vai ser gracioso. Isso significa, não é que Deus vai passar a mão, vai passar pano, vai amolecer, mas que Deus não vai passar do ponto da sua justiça.
Deus não vai transbordar de ira para algo pequeno, entende? Deus vai ser sempre justo. A sua ira vai ser sempre justa, sempre reta. Não vai ser para mais e também não vai ser para menos. Mas o profeta sabe que quando Deus castiga o seu povo, até nisso ele faz de forma misericordiosa. O rei Davi sabia disso muito bem. O profeta Isaías escreveu a respeito disso. Lá em 1 Crônicas, nós temos uma passagem muito interessante, onde Davi tinha feito um censo entre o povo, e não era para fazer isso, mas ele insistiu em fazer, foi alertado que não era para fazer, e ele fez mesmo assim. E Deus disse, tá bom, Davi, você desobedeceu, agora é o seguinte, tem 3 opções. Deus deixa Davi escolher o castigo. E ele diz, olha, você vai ficar 3 anos sendo atacado por outras nações, vão ser 3 anos de luta interna aqui que não vai ter fim, ou você vai cair na minha mão. Eu não sei qual de vocês escolheriam, mas Davi sabiamente, ele diz, prefiro, isso está lá em 1 Crônicas 21:13, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia. Davi sabia também que o castigo viria, mas ele também reconhecia que Deus era misericordioso. E na continuação do texto ele diz assim, eu prefiro cair na mão do Senhor do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. O profeta Isaías vai dizer, descreve Deus falando para o povo, por um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão trarei de volta. Na indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor. Por um instante eu vou disciplinar, vou julgar, vou esconder de vocês o meu rosto. Mas eu vou voltar, porque a minha bondade é eterna. Até no castigo Deus é misericordioso. Até no castigo Deus é gracioso. Como eu disse, isso não quer dizer que Deus vai passar pano, que vai fazer vista grossa, não é nada disso. Mas que Ele vai ser justo, vai ser reto. E que a gente pode confiar que mesmo na disciplina, mesmo quando o juízo de Deus vem, e o juízo de Deus continua vindo, tá, gente? Não é porque é só no Antigo Testamento, a gente acha que às vezes agora não, Deus não disciplina mais ninguém. Deus do Antigo e do Novo é o mesmo Deus. Né? Ele continua disciplinando, Hebreus inclusive vai nos dizer sobre isso, para a gente não ficar triste por ser disciplinado por Deus, porque Ele faz isso porque nos ama e vai fazer de forma justa. E até nisso, então, a gente pode descansar, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Então, a nossa oração, com a aplicação aqui desse primeiro ponto, deve unir adoração, busca por renovação, clamor por misericórdia, especialmente em tempos difíceis, de disciplina, de juízo, de circunstâncias desfavoráveis. Aí sim que a gente precisa, então, orar a Deus por isso tudo. O segundo movimento que nós temos aqui, então, é que ele tem uma visão de Deus, ou ele estabelece aqui uma visão de Deus. E ele usa umas palavras aqui que a gente não entende muito no primeiro momento, nos versículos 3 até o 15, ele vai trazer essa visão. E a primeira coisa que Abacuque nos mostra aqui é que Deus é aquele que vem, que não está inerte, Deus não está parado. Ele é um Deus que age, um Deus que vem. Então Abacuque tem uma visão da glória de Deus na sua vinda. E aí então o centro dessa oração, em forma de canto aqui de Abacuque, vai descrever essa glória da vinda do Senhor, versículos 3 até o 7, e o diálogo do profeta também com o Senhor nos versículos 8 até o 15. E ele usa várias imagens aqui para ilustrar o Senhor vindo. Né? Coisas boas, coisas ruins, como consequência também dessa vinda. Mas o profeta então descreve esse processo da vinda do Senhor em toda a sua glória, e tem muitos efeitos que são espantosos, né? Da vinda do Senhor ali, sobre a natureza, sobre as nações como um todo. Ou seja, quando Deus age, Deus age. Os montes aqui se desfazem, as pragas seguem, não tem como escapar da ação divina. Essa é a ideia que Abacuque está trazendo aqui. Então Abacuque aprendeu que Deus não fica nem em silêncio e nem inerte. Deus age, Ele realmente vem, e a sua vinda é estrondosa, não passa desapercebida, não é de qualquer jeito. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, nós aprendemos que em meio às lutas nós devemos perseverar, porque a vinda do Senhor não tarda, ou seja, Deus não se atrasa.
No momento perfeito, na hora certa, Deus vai responder às nossas orações. Deus vai intervir na nossa vida. A questão é que nem sempre a gente está disposto a esperar. A gente nem sempre está disposto a submeter as nossas orações àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente fica ansioso, a gente fica questionando, será que Deus vem mesmo? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Por que Deus não age? Por que Deus não faz? A resposta está aqui, que no tempo certo, no momento dele, Ele vai fazer e vai agir. E nós podemos descansar. Então Deus é descrito na Bíblia como esse Redentor que vem, né, e vem em socorro. E obviamente que já veio em Cristo, lá em João e nos Evangelhos a gente tem isso, e que virá novamente em glória, lá em Apocalipse, nós vimos recentemente algumas passagens a respeito do Deus que virá em glória. Então, Deus é esse Deus que vem. A sua vinda é gloriosa, é sempre visível, é sempre aparente. E aí também Abacuque fala sobre Deus sendo esse guerreiro. Ele descreve Deus aqui como sendo um guerreiro. Deus aparece como um guerreiro vitorioso. E aqui ele está fazendo uma alusão aos dias de Moisés, quando o povo saiu do Êxodo, aos dias de Josué. Inclusive ele fala sobre o sol parar, né? Ele faz essas alusões aqui, essas histórias. Observe como ele fala sobre Deus montando em cavalos e carruagens, nos versículos ali 8 e 15. Como ele usa flechas e lanças. Descreve Deus como um Deus guerreiro que luta pelo seu povo. Um Deus que não está lá só assistindo as coisas acontecendo, né? O povo indo de mal a pior, as coisas acontecendo, e Ele está lá. Sei lá fazendo o quê? Cuidando do cosmos, né? Não, Deus, Ele vem, Ele interfere. Ele é um Deus ativo. E toda essa descrição do guerreiro, então, que guerreia as nossas guerras, tem vários textos do Antigo Testamento lá, em Êxodo, em Deuteronômio, em Josué, que também descrevem Deus como sendo esse Senhor dos exércitos, esse Deus que é guerreiro. E à luz disso, então, Abacuque quer encorajar os demais. Olha, as coisas estão ruins, mas não esqueçam, o nosso Deus é um Deus guerreiro, o nosso Deus é um Deus que luta, é um Deus que conhece o seu povo, é um Deus que age. Afinal, esses feitos poderosos do Deus guerreiro visam sempre a salvação do seu povo. E aí no versículo 13 ele faz uma alusão ao ungido, né? Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. E provavelmente aqui é uma referência direta a Ciro, que os livraria do poderio bíblico, né? Mais tarde, depois do cativeiro. Mas em última instância, isso já apontava também para o Messias. Aquele que queria também salvar e livrar o povo, né, da prisão do pecado. E por fim, nós temos a perspectiva que foi moldada então por essa visão. Ele tem essa visão, ele descreve a visão e a sua perspectiva é moldada então por essa visão. Abacuque é fortalecido ao ter essa visão de Deus. Quando ele olha para o passado, para aquilo que Deus já fez, ele consegue contemplar o futuro. Mesmo que não tivesse uma visão do que iria fazer, ele confia que Deus vai fazer e pode descansar nesse Deus. E aqui tem uma aplicação direta para nós. Lembrar dos feitos passados de Deus na minha e na sua vida, na narrativa bíblica, deveria fortalecer a nossa fé em momentos difíceis. Olhar para aquilo que Deus já fez, para não repetir os erros, por exemplo, do próprio povo de Israel, quando foi liberto do cativeiro do Egito. E aí, passava um tempo, eles já começavam a reclamar. Era melhor estar lá no Egito, porque lá a gente comia isso e tinha aquilo. O Senhor nos tirou do Egito para nos trazer aqui para morrer no deserto. Às vezes a gente age da mesma forma. Deus fez um monte de coisa na nossa vida. E a gente não tem a capacidade de olhar para trás. Em primeiro lugar, ser grato a Deus pelo que Ele fez. Em segundo lugar, descansar que Ele vai continuar fazendo. A gente precisa aprender a fazer isso. Eu sei que é difícil. No momento que a coisa aperta, no momento dos dias difíceis, quando a gente começa a olhar as perspectivas do futuro e não parecem nada boas, é difícil a gente descansar em Deus. E é por isso que a gente precisa voltar para a palavra, é por isso que a gente precisa desenvolver uma vida de oração, de novo descansar, de pedir para o Espírito Santo domar o nosso coração, entregar de novo áreas de nossas vidas que talvez a gente esteja lutando por algum motivo, duvidando da ação de Deus. Nós precisamos olhar. Em meio às lutas, a gente precisa ter uma visão longa.
O Carson fala isso. Uma visão longa, para além do futuro imediato. Olhando na perspectiva da eternidade. E aí, como Paulo vai falar, os nossos problemas se tornam leves e momentâneos. Porque a gente está com os olhos lá na eternidade. E o terceiro e último movimento que nós temos aqui é a resposta, então, final do profeta Abacuque com temor e com fé, nos versículos 16 até o 19. O temor, a primeira coisa que nós temos aqui é o temor diante da santidade de Deus. A última parte, então, de Abacuque, especialmente os versículos 17 até o 19, são talvez a parte favorita aí de muitos cristãos, principalmente com a música do Kleber Lucas, né, que ficou muito famosa, porque ela fala que ainda que as coisas não dêem certo, né, eu posso confiar e descansar em Deus. Ela expressa essa confiança que nós gostaríamos de ter, né, que talvez alguns tenham, outros lutem para ter, mas todos nós gostaríamos de ter essa confiança quase que inabalável em Deus, que Abacuque apresenta aqui. A gente vê o profeta sair de uma reclamação nos capítulos anteriores e agora adota um espírito de total submissão a Deus. Total submissão, se entrega a Deus. E para a gente ter essa mesma atitude transbordando em nós, a gente precisa compreender melhor algumas coisas. A primeira é o temor. Abacuque treme, versículo 16, a primeira parte, assim como ele falou no início, ele fala: ouvi isso e meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, mas os meus ossos desfaleceram. Diante da glória de Deus, diante da visão da majestade de Deus, a atitude é de temor. E a gente pode lembrar de outros personagens da narrativa bíblica que tiveram a mesma postura. Moisés, quando Deus fala com ele na sarça ardente, manda ele tirar as sandálias, porque aquele lugar ficou santo, Moisés também se prostra diante de Deus. O pai de Sansão, o Manoá, ele tem uma visão de Deus e ele acha que vai morrer. A descrição lá em Juízes, a gente passou recentemente agora no plano de leitura, e a sensação que passa o texto é justamente assim: ele pensou que ia morrer, porque ele viu a Deus. Lá no Monte da Transfiguração, lembra o texto que nós estudamos aqui recentemente? Quando eles veem a majestade de Deus, a glória de Deus, eles querem ficar ali, adorar a Deus. Então, o temor, ele toma conta daqueles que têm uma visão da majestade de Deus. A gente não pode esquecer da santidade majestosa de Deus. Deus é santo. E diante da santidade de Deus, eu e você seríamos fulminados. Imediatamente. Eu e você seríamos fulminados, cairíamos mortos. Isso não quer dizer que nós temos que ter medo de Deus. E aqui está a compreensão errada de temor. Temor está muito mais vinculado a um respeito profundo, a uma reverência profunda, de reconhecer que Deus é Deus e que eu não sou Deus. Mas isso na prática, porque a gente sabe disso às vezes, mas isso não tem implicação no nosso dia a dia. A gente sabe que Deus é Deus, que a gente não é Deus, mas a gente quer agir como Deus, quer mandar Deus fazer o que a gente acha que tem que fazer. Ao passo que se eu reconhecer que eu não sou Deus, eu vou me submeter a esse Deus. E a minha postura vai ser de temor, eu tenho que ter reverência. O pecado ofende a Deus. Quando eu peco, eu ofendo a Deus. Eu não estou ofendendo o Francesco, o Vanderlei, meu facilitador. Eu estou ofendendo a um Deus que é santo. Isso deveria me constranger e me trazer arrependimento. Não o que a pessoa vai falar, se alguém vai descobrir, se alguém vai falar alguma coisa quando souber. A nossa vida está aberta e exposta diante de Deus. O autor de Hebreus fala isso. E Ele conhece os nossos pecados. Era isso que deveria nos preocupar. E não a opinião alheia. Mas às vezes a gente está mais com medo da opinião alheia do que da opinião de Deus. Temor, respeito. E é isso que a gente vê aqui profundamente no profeta. A segunda é a fé que persevera mesmo em meio ao juízo. Abacuque confia ainda que tudo falhe. Ele fala, olha, mesmo não florescendo a figueira. E aí talvez a gente pense, tudo bem, nem gosta de figo, né?
Era o sustento, fazia parte do sustento. Não havendo uvas nas videiras, aí complica um pouco já, né? A gente gosta de umas coisas do vinho, do vinho não. Oh. Que é isso? Da uva, não é? Mesmo a safra de azeitonas falhando, tudo bem, azeitona não, né? Não havendo produção de alimento nas lavouras, aí já começa a complicar. A gente pode pensar, gente, ainda que quebre todos os bancos, certo? Ainda que entre uma recessão e acabe com tudo que a gente tem guardado, ainda que, sei lá, aconteça alguma coisa e que a gente perca tudo que a gente tem e que a gente conquistou durante a nossa vida, de alguma forma. Sabe aquilo que você tem, que você considera precioso, que você talvez lutou, suou para conquistar e que tem valor? O que Abacuque está dizendo é que ainda que isso se perca, porque o que Deus havia dito para ele, que iria se perder, tá? É diante de uma certeza aqui, não é nem assim a possibilidade. Ele sabia que os babilônicos viriam e acabou. Ainda assim, eu posso descansar em Deus. Ainda assim, ele diz, eu exultarei. E não é nem só descansar. Descansar é uma coisa, exultar é outra, é se alegrar, é ficar feliz. Eu exultarei no Deus, no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque sabia que Deus traria os castigos que ele havia dito que aconteceria se o povo desobedecesse. E que incluía a destruição da agricultura, da pecuária, do sustento, a invasão dos inimigos. Ele sabia de tudo isso, mas ele continuava a confiar em Deus, na graça de Deus. O Senhor era a sua fortaleza. E aí ele diz que, como os pés da corça, num terreno alto, ele poderia, né, correr, pular. Mesmo que tudo desse errado. E essa fé, então, foi fortalecida pela graça de Deus. Percebam que não é a força de Abacuque que faz com que ele tenha fé, mas é Deus que despertou nele o temor. A fé, ela não é um dom meu e seu, não é? A fé é de quem? Um dom de Deus, para que ninguém se glorie. É Deus quem dá a fé, é Deus quem despertou essa fé em Abacuque. A nós e Abacuque cabe exercitar essa fé, viver esta fé. Mas ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Então, não é na força de Abacuque que ele está dizendo que vai exultar no Senhor mesmo que tudo dê errado, que vai se alegrar no Senhor mesmo que tudo dê errado. É porque o próprio Deus está fazendo isso no seu coração. A partir de uma vida de oração, a uma vida de conhecimento da Escritura, a uma vida de olhar para o passado e reconhecer aquilo que Deus já fez. Pedro explica isso, a mesma coisa, lá em 1 Pedro 1, de 5 a 9, dizendo que as provações vão fortalecer a fé. E elas vão redundar em glória a Cristo. Que as provações da nossa vida, elas vão exercitar a nossa fé. E vão trazer glória para Cristo. Em meio ao sofrimento presente, Deus é o guardador, Deus é o objeto da nossa alegria. E aí então todo o resto pode ser tirado, porque Deus não tem como ser tirado de nós. E se Ele for objeto da minha alegria e do meu contentamento, está tudo bem. Está tudo bem. A nossa alegria, a nossa esperança deve estar em Deus, como essa porção eterna, e não nas circunstâncias que vão passar aqui tão rapidamente. Para nós encerrarmos a nossa conclusão, primeiro, Abacuque começa perplexo, então, como nós vimos, e termina extremamente confiante. Não porque as circunstâncias mudaram, pelo contrário, a perspectiva que ele tinha para frente eram as piores possíveis. Ele sabia, era uma certeza, não era nenhuma possibilidade que ia piorar, como piorou. Mas porque os seus olhos foram abertos para a grandeza de Deus. Ele tirou os olhos daquilo que iria acontecer, da tragédia que o povo ia viver, e colocou os olhos em Deus. E isso mudou toda a perspectiva de vida do profeta. E o mesmo Deus que disciplinou Judá é o mesmo Deus que sustenta Judá, o seu povo, Israel, com misericórdia. É o mesmo povo que salva por meio do seu ungido, que é Cristo. Deus age, Deus não está inerte na história.
Deus faz as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade. E que assim como Abacuque, eu e você, possamos orar em meio às nossas crises. Eu não sei qual crise hoje está na sua vida, ou se não há crise também, e amém por isso. Mas que eu e você, quando as crises chegarem, quando as perspectivas forem ruins, as piores possíveis, a gente possa dizer, como Abacuque fala no versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós temos acesso, Senhor, a esta canção, a esta oração de um profeta, onde nós podemos ver que passou por momentos de angústia, de temor, de questionamento, Senhor, e foi trazido por Ti até um momento de plena fé, de confiança em Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, também experimentar isso em nossas próprias vidas. Queremos, Senhor, que o Senhor nos traga para mais perto de Ti quando as coisas parecerem difíceis em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a tirarmos os olhos das circunstâncias que estão ao nosso redor, Pai, e a colocarmos os olhos em Ti, Senhor. Este mundo é tão passageiro, é tão rápido. Nos ajuda, Senhor, a não desperdiçarmos o nosso tempo com Ele, a nossa energia, a nossa saúde, Senhor, com essas coisas que logo, logo estarão terminadas. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos e buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas serão acrescentadas, Senhor, porque essa é a Tua promessa para nós. O Senhor não vai nos deixar faltar nada que precisamos. Nós podemos descansar em Ti, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando o Senhor nos disciplina, podemos descansar que o Senhor é bom, que o Senhor é gracioso. Quando as coisas em nossas vidas não estão como nós gostaríamos, Pai, que a gente possa ter a mesma postura do profeta Abacuque, do salmista, que diz que o Senhor é o nosso bom pastor, está cuidando de cada um de nós. Que a gente possa dizer como Abacuque, que ainda que as coisas não estejam como a gente gostaria, que a gente possa exultar e se alegrar em Ti, Senhor, e não só sobreviver a este momento, mas pelo contrário, encontrar alegria, encontrar a paz que excede o entendimento, encontrar exultação em Ti, Senhor, olhando para Ti na perspectiva da eternidade. E assim os nossos problemas aqui se tornarão pequenos, momentâneos, Senhor, comparados com a glória que nos aguarda. Pai, que essa palavra encha os nossos corações de alegria, de esperança verdadeira, Senhor. Que a gente entenda que nós temos o nosso papel aqui, Senhor, de lutar contra o pecado, de buscar a santificação, de buscarmos o Teu reino, Senhor, em primeiro lugar, de nos submetermos, Senhor, a Ti, de sermos sal e luz neste mundo, Pai, mas não nos deixe nos perdermos aqui, Senhor, durante essa passagem tão rápida aqui, Pai. Tem misericórdia de nós. E obrigado, ao mesmo tempo, por essa misericórdia que nos alcança diariamente. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a semana que temos pela frente. Faz em nós, Pai, e através de nós aquilo que é a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos. Nós encerramos por aqui nossa celebração e até domingo que vem, se assim Deus permitir.